Seja bem-vindo ao Manhã Total. Bom, muito bom dia a todos. É uma alegria estar dando continuidade ao Manhã Total, né? Neste primeiro momento não estarei presencialmente aí, porque temos uma reunião agora na Santa Casa, com a Provedoria da Santa Casa, para discutir uma questão de busca de emendas parlamentares, né? E é deste assunto que eu queria abordar com vocês agora. A Santa Casa, vocês sabem, ela atende 60% do atendimento da Santa Casa é SUS, né? Então, ela tem sofrido, assim como todos os hospitais filantrópicos. Dá dó desses hospitais filantrópicos, viu? É muito triste de você ver o que os hospitais filantrópicos estão passando. Mas a gente tem que buscar ajuda, né? Os hospitais muitas vezes buscam ajuda da comunidade, é o imposto de renda, aquele pequeno percentual do imposto de renda que pode ser destinado e assim por diante. Mas a maior ajuda que se pode acontecer nesses hospitais filantrópicos são as emendas parlamentares, né? Ou seja, cada deputado federal, eles têm um valor de emendas impositivas, ou seja, a lei diz o seguinte, acho que se não me engano é 21 milhões ou 14 milhões, uma coisa assim, por ano, cada deputado pode destinar para quem ele quiser, e o governo é obrigado a pagar essas emendas, empenhar e pagar. Então, a busca destes valores junto aos deputados federais tem que ter uma articulação política, tem que procurar, tem que ir atrás, tem que dar um retorno também para o político. Ele vive disso, ele vive de voto, ele tem que se reeleger. Isso é a grande verdade. Então essa reunião hoje que teremos na Santa Casa é um pouco dessa discussão que, né, a gente tem uma certa experiência nisso, tempo que eu fiquei em Brasília, outros tempos na vida pública, tanto tempo na vida pública, a gente aprende, né? E quem sabe o que está se pecando muito em âmbito da nossa cidade, tanto pelos hospitais filantrópicos quanto pela cidade em si, é não expor para a comunidade, de uma forma mais incisiva, permanente, quem está ajudando a cidade de verdade. Que senão, os caras vêm aqui, fazem uma votação aqui, que seja 500, 800, 300, 2.000 votos, e depois não fazem nada pela cidade. Depois voltam na próxima eleição, contratam uns cabos eleitorais e fazem de novo a votação. Isso até é meio monótono eu estar falando de novo, porque é repetir, é chover no molhado. Mas é uma grande verdade. Então uma das propostas que eu vou estar levando nessa reunião hoje na Santa Casa é exatamente a gente estampar em algum lugar, de uma forma incisiva, permanente, quem está efetivamente ajudando, sabe? Porque senão a gente não fica sabendo. E esses caras têm que dar conta do recado. Eu vou organizar uma campanha violenta aqui em Ponta Grossa nesse sentido. Fulano fez tantos votos em Ponta Grossa. Quanto trouxe? Ciclano fez tantos votos em Ponta Grossa. Quanto que trouxe? Vocês querem uma ajuda maior do que você ajudar esses hospitais filantrópicos? O que significa isso? Significa saúde. Significa todas as pessoas que estão aí, nós que estamos aí, daqui a pouco que precisamos de um atendimento e não temos, ou que temos que ficar esperando por exames e tudo mais. Então isso é uma tristeza. O maior investimento que pode se ter no ser humano é a saúde. Então, essa discussão que eu vou ter agora, e eu acho que está na hora de nós deixar isso bem estampado, bem explícito, né? A associação comercial, colocar naquele painel dela lá, quais os deputados que estão trazendo emenda aí? Quem que fez voto em Ponta Grossa? Nós vamos trazer essa listagem amanhã, Zé Hamilton. Já me traz a listagem da votação que os caras fizeram em Ponta Grossa. E vamos começar a cobrar essa bagaça, né? Fez tantos mil votos. Tá fazendo o quê por Ponta Grossa? Vamos ver. Um por um. Analisando um por um. Para ver se merece o nosso voto de novo. Tá? Vamos trabalhar dessa forma. Então eu estou indo agora na Santa Casa, essa reunião com a Provedoria, para tentar fazer uma articulação política nesse sentido, para conseguir emendas parlamentares. Mas não é migalha.
é emenda, de verdade, é dinheiro para manter esses hospitais filantrópicos que estão definhando, que matam um leão por dia ou por hora para poder atender o povo gratuitamente pelo SUS, e o SUS está com a tabela defasada e precisa ser questionado isso. A Gleice, o Beto Preto, o Aliel Machado, eles estão lidando com isso e eu acho que o Paraná está sendo bem representado nesse assunto. Precisa melhorar a tabela do SUS para quê? Para pagar melhor os profissionais de saúde e também para pagar melhor os hospitais, porque senão vai quebrar definitivamente todos os hospitais filantrópicos do Paraná e do Brasil. Enfim, fazer a nossa parte, tentar usar um pouco desse talento que Deus me deu para ajudar e também, claro, para sobreviver. Nós temos empresa, temos funcionário, temos que trabalhar. E é isso que a gente faz, é isso que eu estou querendo me profissionalizar cada vez mais, porque eu tenho condições sim de ajudar e vou fazer de tudo para ajudar, porque já precisei, por exemplo, do Hospital Bom Jesus, já precisei da Santa Casa, graças a Deus, sempre para os outros e sempre tive atendimento. E eu acho que é nada mais justo do que poder ajudar ainda mais. Um bom dia a todos, continuem aí com o Zé. Eu termino a reunião lá e corro aí para a rádio para dar continuidade. Um abraço. E é isso aí, estamos dando continuidade ao nosso programa Manhã Total e eu quero agradecer ao João pela confiança, muito obrigado, e tá certo mesmo, tem que fiscalizar, porque a pessoa na hora de pedir voto é uma maravilha, na hora de pedir voto é acessível, depois que pede, some. Como é que tá, Rodolfo? Muito bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia Zé, bom dia a Camila, minha amiga aqui que tá hoje sendo entrevistada, o Rodrigão, a Cris, que não quer participar do programa. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, poder colaborar um pouco aí para de todos nós. Com certeza, hoje uma manhã chuvosa, já tá chovendo aí, estamos dando continuidade a esse programa maravilhoso aí, tava com o Marcílio e o Gustavo, eles estavam numa discussão muito bacana aqui, e também dentro dessa linha, né, Rudo, você que já esteve no Legislativo, como é que funciona? Por que a maioria dos depois de eleitos, eles acabam não tendo aquela acessibilidade que na eleição tinha, que na eleição não era fácil encontrar em qualquer lugar? Como é que depois que a pessoa consegue o carguinho, tá eleito lá, desaparece, tem 4 assessores para chegar no cidadão, como é que fica isso? É aquele famoso estelionato eleitoral, né? Infelizmente no Brasil nós estamos acostumados, as pessoas na hora da campanha eleitoral abraça esse e aquele, meu amigo, e depois não sabe nem quem é, nem atende a pessoa, ou para atender você tem que falar com 4, 5 assessores, segurança, e pior ainda, tem político que depois da eleição muda até o número do telefone. E não é 1 nem 2 aqui em Ponta Grossa que eu sei, que depois da eleição muda até o número do telefone, e para achar o homem, é complicado, o homem ou a mulher, enfim, não é fácil. Então, infelizmente, na hora da campanha eleitoral, as pessoas se prontificam para muita coisa, em colaborar e muitas mentiras, né? Infelizmente, nós temos uma política que é muito mentirosa, onde as pessoas prometem muitas coisas que não são sequer da função dela, mas elas prometem para ganhar o voto e não tem essa responsabilidade com a comunidade que naquele momento, muitas vezes são as pessoas mais carentes que precisam cada vez mais do serviço público e são as pessoas mais ludibriadas, mais enganadas pelos políticos. Um exemplo é como o João falou, né? A Santa Casa de Misericórdia hoje em Ponta Grossa, o próprio Bom Jesus, que semana passada nós entrevistamos, eles passam por diversas dificuldades. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a Marcela Mendes, Sim. referente a uma ideia que nós estamos lá do imposto de renda para colaborar para arrecadar fundos para o Bom Jesus, e hoje estou tratando aqui também com o pessoal para arrecadar fundos para a Santa Casa, e hoje estou tratando com o pessoal do Bom Jesus para levar uma empresa de um amigo meu para ver como é que a gente pode colaborar. Lógico que a comunidade tem que auxiliar, eu vejo que a comunidade tem que auxiliar, quem tiver a possibilidade Sim, claro. pode auxiliar, porque eles fazem um trabalho magnífico, mas muitas vezes os políticos que se prontificam no momento da eleição a ajudar, a colaborar, nós estamos vendo a saúde em Ponta Grossa como é que tá. Infelizmente está um caos, as pessoas estão aguardando 6, 8 horas numa fila de UPA. Absurdo. Muitas pessoas já morreram por falta de atendimento em Ponta Grossa, mas na hora da eleição não existia esse problema, né? Na hora da eleição tudo ia ser resolvido
Infelizmente a eleição passou e nada foi resolvido. Isso aí tem que mudar, né? Não tem como continuar desse jeito. Quero dar muito bom dia aqui para todos que estão acompanhando o programa nos grupos do WhatsApp e mandando sua mensagem no 3025-2000. Hoje, pessoal, você participe, o nosso programa está especial. Você participe que você vai estar concorrendo a vários brindes. Hoje nós vamos ter aqui pelas lojas MM, para quem mandar sua mensagem no 3025-2000 ou nos grupos do WhatsApp, um conjunto de talheres. Olha aí, você que está precisando daquela renovada ali naquela gavetinha, que você puxa aquela gavetinha, você já vê aqueles talherzinhos tudo desfocadinho, coitadinho. Você já vai trocar eles por um conjunto maravilhoso que o MM vai estar dando, presenteando você, nosso ouvinte. Além de outros brindes que vai ser sorteado durante a semana, como um brinde surpresa da Daju. Tem ingressos aqui para eventos maravilhosos também que nós vamos estar sorteando. Isso aqui é uma surpresa, uma parceria que nós estamos fazendo aí com alguns eventos bem legais aí para você. R$100 de vale compras da Chica Baby, R$150 de vale compras do Tozeto e 5 quilos de feijão Pontarolo. Então você mandando o seu cardápio popular Pontarolo, você já vai estar participando desses R$150 de vale compras no Tozeto e dos 5 quilos de feijão. Você vai mandando ali o que você está pensando para fazer no seu dia a dia, ali no seu almoço. E é bom que já vai dando ideia pro pessoal aqui. O pessoal já tá, o que eu vou fazer? Já escuta e já vai pegando uma ideia. Então, o cardápio popular Pontarolo, você participando dele, você já concorre a R$150 de vale compras e a 5 quilos de feijão. É isso aí, muito bom dia aqui a todos que estão conosco no estúdio. Bom dia a todos que estão conosco no grupo do WhatsApp. E vamos dar início ao nosso programa. Hoje conosco vai estar a doutora Camila Scremin. Scremin. Ela que é especialista em harmonização facial. Então, como vocês sabem, toda terça e quinta-feira o Rudolf está aqui conosco. E aí eu falei, Rudolf, vamos dar uma melhorada aí, né? E vamos trazer uma doutora para dar uma ajudada, né? Não tá fácil. Até eu tô precisando, até confesso que eu não sou tão galã assim. A doutora vai ter trabalho hoje aqui. Ela, além de falar sobre harmonização, ela vai divulgar o Instituto Orofacial das Américas, o IOA, que traz para Ponta Grossa cursos que visam auxiliar no processo de formação e qualificação dos profissionais que atuam na área da saúde. Como é que vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, bom dia para todos os nossos ouvintes aí. Uma honra participar aqui com vocês. É isso aí. A primeira pergunta já é assim, tem salvação, doutora? Esses nossos rostinhos aqui, tem conserto? Vamos fazer uma análise aqui no estúdio. Isso mesmo. Eu brinco que tudo tem salvação, mas milagre só com Deus, Ixi, né? Então tem que chamar o padre aqui. Vamos chamar então, o padre obrigado, valeu. Vou para a igreja em vez de vir para a rádio. Eu gosto o padre sempre... divino vai vir aqui e vai resolver. Eu gosto sempre, toda conversa que a gente tem com um paciente, é muito importante alinhar a expectativa. Porque muitas vezes você tem um paciente que tem lá 50, 60, 70 anos, eu brinco, você passou 70 anos envelhecendo, não quer que em uma consulta eu te deixe com um rostinho de 20, né? Entendi. E hoje também a tendência da harmonização é uma coisa bem mais natural, bem mais elegante, né? Sem muitos exageros. Então, a gente tem que melhorar a essência, né? Aquela beleza que o paciente já tem. Nada de ficar enfeitando demais. É muito bacana isso, porque justamente não é um milagre, não é feito no curto prazo a harmonização, então. Quantas consultas leva para você ter o efeito desejado? Então, depende muito do que o paciente quer. Porque a harmonização facial, muitos falam, chegam e falam, eu queria fazer uma harmonização facial. Sim. Mas esse nome bonito, na verdade, é um nome de uma especialidade. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos. Tem o famoso botox, tem preenchimentos, bioestimuladores de colágeno. A gente pode colocar as tecnologias como laser, ultrassom microfocado. Tem uma gama gigante São vários de tratamentos, coisas, então. fios faciais, isso. E aí, por exemplo, vou olhar o Rudolf, ele Sim. precisa de tais procedimentos para chegar numa harmonização da face dele. E aí depende de quais procedimentos são, para a gente colocar um cronograma. Entendi. Mas tem pacientes que a gente pode resolver numa consulta, tem pacientes que a gente vai demorar aí 3 meses, porque precisa desse intervalo dos procedimentos. Entendi. Então, a harmonização, além de ser um conjunto desses vários tratamentos,
ela é apenas estética? Então, assim, eu só fico para ficar bonitão ou ela serve também para questões de saúde? Não, ontem, inclusive, eu atendi uma paciente que tem paralisia facial de um lado da face. Então, o que a gente faz? A gente tenta trazer uma simetria maior, né, para os dois lados, até por um conforto da paciente. Ela só usa óculos escuros, ela fica de máscara. Então, se a gente consegue trazer essa simetria maior, o paciente se sente mais confortável em ambientes sociais, né, e tudo mais. E o trabalho, eu acho que psicológico disso, ele é muito relevante, né? Porque você faz um procedimento disso, você levanta a autoestima da pessoa, são coisas que mudam do dia a dia, não só a questão estética, mas na questão da pessoa se sentir bem, né? A pessoa ir nos lugares, sair de casa, se sentir bem. Então, psicologicamente, isso eu vejo com muito bons olhos, esse trabalho que está sendo realizado e que está crescendo tanto, né? Isso. E hoje a gente tem uma epidemia de pessoas ansiosas, pessoas depressivas, e muito tem a ver com a autoimagem, né? Então, você olhar lá, eu sempre brinco que o espelho mais cruel é aquele espelho da nossa casa, aquele que a gente se olha todo dia. Então, você se olhar nesse espelho e gostar do reflexo é muito importante para o teu autocuidado, para o teu autoamor mesmo. E quando você tem segurança, se sente bem, nossa, é outra vida, né? E o que é um rosto harmonizado? É um rosto, ele tem algum padrão ou é o que eu gosto, o que eu acho bonito? Então, até dei aula disso esse mês para as minhas alunas. E a gente tem várias métricas, inclusive Leonardo da Vinci, que lá em 1452, né, ele nasceu e ele trouxe várias medidas faciais, cânones que a gente chama, que são usados até hoje. Mas isso são referências, porque obviamente eu sou diferente de você, que é diferente de uma pessoa que mora lá na Europa, que é diferente de uma pessoa que mora lá na Índia. Então, a gente não tem um padrão, né? Realmente é trazer o que aquela pessoa tem de melhor. Sim. Então, ali não vai... E o biotipo também interfere, por exemplo, porque tem uns que são mais magrinhos, tem uns que são mais gordinhos. Por exemplo, aqui nós temos o Rudolf e eu, que já dá uma diferença. Agora, o que fica legal no Rudolf, às vezes você quer fazer um botox, colocar um labiozão ali, né? Aí não vai ficar tão legal em mim, não tem o rosto para isso. Com certeza, né? A gente tem várias classificações, né? Então, homens têm medidas diferentes de mulheres. Entendi. Diferentes tipos faciais têm medidas diferentes, mas são só referências para a gente ter uma ideia do que chegar, né? E não existe, né, assim, um rosto totalmente simétrico. O que a gente sabe, o que estudos mostram, é que as pessoas famosas, os artistas famosos, principalmente esses estudos têm lá nos Estados Unidos, com os atores de Hollywood, eles têm uma simetria maior do que um cidadão comum, por exemplo. Né? Então, é mais agradável aos nossos olhos, e isso a gente nem percebe que está fazendo. É uma coisa que a gente não sente, mas é mais agradável olhar aquela pessoa mais simétrica do que alguém que não tem tanta simetria. O procedimento que você mais é procurada é o popular Botox? É o Botox. Eu digo que ele é a porta de entrada, tanto para o profissional quanto para o paciente. O primeiro procedimento que o paciente vai procurar é o Botox. O que é o Botox? O Botox é um medicamento, né? Então, a classificação dele na Anvisa é um medicamento biológico, tá? E ele serve para paralisação muscular. Então, a gente fala Botox porque foi a primeira marca comercial que surgiu no mundo. Bombril. Tipo Bombril, tipo Omo, assim, sabe? E ele veio lá na década de 90 e ele foi inventado, vamos colocar, o olho mesmo, vamos falar popularmente. Entendi. Então, ele era aplicado no olho. No olho. Puxa, que dor. No olho? No olho mesmo. Nossa. Para relaxar aquele músculo que estava puxando o olho para o outro lado e ficar com o olho retinho. E aí começou a perceber-se melhora nas rugas dos pés de galinha. Aí extrapolou para a estética. Então, o primeiro medicamento que existiu foi o Botox.
Aí já veio o Dyspor, Botulim, Botulift. Tem o mesmo efeito, Xeomin. só são marcas diferentes. Isso. Nabota. Então hoje tem Nabota? muitos. Ô, Nabota. louco. Esse aí é do sul aqui. Esse é o Nabota. Passa um Nabota aí. Gaúcho. Esse saiu aqui do sul. Tem vários medicamentos diferentes, mas acaba que o Botox foi o mais popular por ser o primeiro, né? Nessa questão de simetria, a simetria, quando a senhora fala, o rosto eles têm que ser igual um lado e do outro também? É isso que se refere? Não necessariamente. Por exemplo, assim, às vezes a gente pega um paciente que tem 2 lados do rosto muito diferentes. Certo. E sim, que se a gente deixar um pouco mais próxima... A senhora se lembra daquele Severo lá da Lava Jato, lá, que era um olho pra pra cima e baixo? pra baixo. Mas ele era uma coisa... Tinha solução? Ele tinha solução? Ali era um caso mais cirúrgico, né? Provavelmente. Porque era até assustador, Era né? Deus muito me perdoe disforme. ver, mas era assustador. Era muito diferente. Porque parecia que ele tinha sofrido acidente, alguma coisa Eu assim. acho que tem alguma coisa a ver com algum tipo de paralisia ou derrame facial. Porque era era bem caído, Bem né? caído. Aquele lá, não sei pra quem não tá lembrando, é aquele cara lá que ele era da Petrobras, né, Rodolfo? Quem assustava mesmo era quem ele tava entregando na delação dele ali. Ele assustava na delação e na cara que ele fazia, né? Porque ele tinha bem caído. Nesses casos, assim, então, da simetria da face, quando não é, então, o objetivo não é deixar exatamente igual. A gente nem consegue isso, né? Porque, veja, tudo influencia no nosso envelhecimento. Então, o lado que você dorme. Sim. Então, se você dorme mais pro lado esquerdo, vamos Puxa dizer, você vai acabar amassando mais o lado esquerdo. Então, à medida que isso passe com o decorrer dos anos, você vai cada vez deixar o lado esquerdo e o lado direito mais diferente um do outro. Então, você tem que dormir de reto, de frente? O ideal seria dormir Ih, assim. mas quem ó. consegue isso? No cabide, pode ser também. Mas a doutora consegue dormir? Claro que não. Ninguém consegue. Ninguém Ninguém consegue, né? Porque daí muito fica um pouquinho difícil. amassada. A corta cheia de cicatriz, assim. E à medida que você vai fazendo isso, vai piorando. É igual fazer uma academia. Você vai lá e vai fazendo exercício para braço, vai crescendo, certo? Certo. E aí você tá fazendo, amassando, vai ficando cada vez mais amassado, né? E a gente tem o tempo inteiro a força da gravidade puxando a nossa face para baixo, puxando, né? Então, também tem essa força que está interferindo no nosso envelhecimento. Então, um sinal bem grande do envelhecimento é cada vez ter mais assimetria, ter um lado diferente do outro. Sim. Por isso que a assimetria é tão mal vista. Se a gente pegar um bebezinho, ele é assimétrico, mas é pouco assimétrico. E à medida que você envelhece, vai ficando mais assimétrico e vai ficando mais visível aos olhos de quem não entende, e aquilo vai chamando atenção. Então, você traz um pouco mais de simetria. Entendi. Né? Essa questão do envelhecimento, até a gente está recebendo várias perguntas aqui. Tem uma questão sobre envelhecimento, mas eu vou fazer uma aqui que mandaram, achei muito legal. Se a harmonização facial ela pode ser usada para tratar cicatrizes e marcas de espinha? Sim, a gente tem procedimentos que tratam cicatrizes e marcas de espinha. Então, tanto de superfície, tanto superficiais, que é o que exatamente o paciente enxerga, mas a gente precisa também tratar lá dentro da pele, porque o que é essa cicatriz? É a pele que ficou grudada num tecido lá embaixo. Então, a gente tem que descolar aquilo para que aqueles buraquinhos que a gente vê na face saiam. Mas tem vários tratamentos, sim. Entendi. Até aqui, a aparência do pescoço. Envolve a harmonização, a aparência do pescoço? Sim, sim. Olha aí. Eu sempre digo que pescoço entrega. Porque se você prestar atenção na televisão, nas jornalistas, atrizes, tem muita gente com a face perfeita, toda bonitinha e o pescoço todo pelancudo. Ixi, aí literalmente. Mas tem que tratar o pescoço? Sim, tem vários tratamentos. E hoje o pescoço é uma coisa que está muito na moda, assim, tratar. Porque por muito tempo foi esquecido e agora todo mundo está colhendo os resultados de um pescoço muito marcado, porque a gente abaixa para ver o celular o tempo inteiro. Então vai fazendo rugas aqui tecnológicas, tem até um nome, TechNeck. TechNeck. Ah, que legal, porque neck é de pescoço, neck né? De pescoço. Olha aí, então. Então vai fazendo rugas de colar, né? Porque a gente fica abaixado e vai fazendo essa flacidez aqui justamente por essas
Essas coisas, né, mais atuais, computador, celular, essas coisas assim. E as orelhas, que agora nós estamos com fone de ouvido aqui, senão a doutora estaria assustada com as minhas orelhas de abano aqui. A orelha, a Cris já mostrou a orelhinha, não, a sua tá bonitinha, Cris, a sua tá legal. Como é que fica as orelhas? Tem salvação? Então, orelha é um objeto de muita discussão jurídica ainda. Entendi. Tá? Por quê? Porque a orelha sai um pouco da área de atuação do dentista. Né? Eu sou dentista, especialista em harmonização facial. Então, não faz parte da nossa área de atuação. Outros profissionais, como biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, têm as suas discussões dentro dos conselhos de classe deles. Mas, atualmente, até onde eu sei, somente médico pode atuar em orelha. Puxa, então só tem... Vixe, não é cirurgia. hoje que eu arrumei. Mas essa questão dessa discussão, a questão da harmonização já está pacificada, né? A harmonização facial já está, né? Principalmente para a classe odontológica, que já fechou, né? Algumas classes ainda têm as brigas, principalmente com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Tem algumas brigas, mas é uma coisa bem pontual, assim. Né? O próprio Estados Unidos, né? O dentista é uma parte da medicina, né? Na Europa também. Na Europa também. Então, é só uma questão de alteração ou algumas pequenas mudanças, mas eu lembro quando tinha essa discussão bem ampla aí, na referência à harmonização facial, que agora eu acredito que já tenha consolidado e você vê a maioria das pessoas que trabalham com harmonização facial hoje são dentistas, que eu vejo em Ponta Grossa. A gente teve algum tempo atrás, não vou me recordar qual foi a data, mas teve a lei do ato médico, né, em nível nacional. E aí a lei do ato médico, ela determinou algumas coisas para os médicos, né? Mas quando ela determinou algumas coisas para os médicos, ela acabou tirando algumas coisas de outras classes. Porém, o dentista não é submetido a essa lei do ato médico. Então, na odontologia, a harmonização facial é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia e está tudo bem certinho, bem legalizado. Sim. Até nós vamos ter que fazer um rápido intervalo aqui e na volta nós vamos conversar com a doutora exatamente sobre isso, a necessidade da formação, o foco na qualificação, que também auxilia no processo de formação e qualificação dos profissionais que atuam na área de saúde, que está chegando aqui em Ponta Grossa, o Instituto Orofacial das Américas. Então ela vai explicar o porquê que é importante, dentro desse quesito, você buscar qualificação, quem pode, como faz, como é que você faz, como é que você conversa, com quem você fala. Então tudo isso em um minutinho só. Já voltamos. Descansada, ouvindo FM Lagoa Dourada. Lobaquis Atacarejo, o maior e melhor atacarejo de Telêmaco Borba e de toda a região. Ofertas imperdíveis diariamente esperando por você. Estacionamento amplo e coberto. Praça de alimentação. Lobaquis Atacarejo, localizado na Avenida Iguaçu, ao lado do aeroporto de Telêmaco Borba. Lobaquis Atacarejo, sempre com as melhores ofertas esperando por você. Atacarejo. Bom gosto e qualidade. Lagoa Dourada FM. Juntos pela vida. Atenção você do agro, compre seu bilhete e concorra a vários prêmios. Tem um trator John Deere para você, uma moto Honda Bros e muito mais prêmios. Ajude a salvar vidas, venha fazer parte da campanha do Hospital Santa Casa de Ponta Grossa, atendendo em 28 municípios. Saiba mais em www.santacasapg.com ou ligue 3026 8000. Campanha Juntos pela Vida. Participe. 40 novos médicos já estão atendendo nos postos de saúde. É mais consulta para a população, principalmente nos bairros e vilas. O programa de reformas das unidades de saúde continua. 30 ficarão prontas até dezembro. Em 2024, mais 15. Na pavimentação, 30 pontos da cidade estão recebendo asfalto novo. E no campo, 12 milhões de reais estão sendo investidos na manutenção das estradas rurais. Ponta Grossa, 200 anos. Trabalho sério. Lagoa Dourada FM. O futuro começa aqui.
Aqui tem cuidado e Você já conhece o plano assistencial Funerária Monte Alegre? Cobertura familiar completa, clube de descontos, médicos, dentistas, exames, estética e muito mais. Associe-se já no 3273-1822. Plano assistencial Funerária Monte Alegre. Participar da dor alheia é um ato de responsabilidade e amor. Funerária Monte Alegre. Imagina o alívio quando eu descobri que a solução para sair das dívidas estava na minha mão o tempo todo. Fui no App BB, vi que era fácil renegociar as dívidas, renegociei. Detalhe, em até 120 vezes, com até 15% de desconto nas taxas. Tudo bem rápido, prático e seguro. Agora, até sobra um pouquinho para guardar. Entra no App BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 30 de abril de 2023. Lagoa Dourada. Celular caiu, quebrou, parou. SOS Celulares consertou. Assistência e consertos de aparelhos como Xiaomi, iPhone, Motorola e Samsung. Nossa qualidade vai além dos consertos, pois recebemos novidades toda semana, além de ampla linha de fones e carregadores. Película 3D, apenas R$19,99. SOS Celulares. WhatsApp 429-9942-3772. Telêmaco Borba. Horácio Claudin 668, anexo ao Hotel Mariluz. De governo federal não é só um número. É o Brasil que voltou a ter mais diálogo e mais respeito com ações como mais de R$3 bilhões para a retomada do Fundo Amazônia e combate ao garimpo ilegal. Esse governo, o novo governo, se preocupa com a gente, com a terra da gente, né? Mais respeito internacional. O Brasil é novamente visto com respeito lá fora. Missão Yanomami. E agora as crianças indígenas estão recebendo vacina, alimentação. O Brasil voltou para fazer ainda mais pela nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Tô de boa na lagoa, igual pescador. Tô tranquilo, tô sereno, tô sentindo amor. Você está ouvindo o Manhã Total, o programa que deixa a sua manhã muito mais completa e cheia de informação. Isso aí, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso programa, quero desejar um ótimo dia para todo mundo que está na escuta, a Vera, o Gilmar, aqui a Wanda, a todos vocês, muito bom dia e obrigado pela companhia. Também aos motoristas do Drive Elite Caveiras Clube, eles que estão aí numa parceria conosco, estão dando uma carona aí para o programa Manhã Total. Então quero desejar um ótimo dia, um bom trabalho para todos que estão nos ouvindo e que estão indo para o trabalho agora. Eu quero falar aqui, dar um recadinho antes da gente continuar o nosso papo aqui com a doutora Camila, do MM. Então, para você que quer mais saúde, para você e sua família, então corre para o feirão da Air Fryer nas lojas MM. Prepare carnes, batatas, salgados e outras delícias sem usar óleo. É muita facilidade sem abrir mão do sabor. Então você vai brilhar com um verdadeiro chefe de cozinha. E nas lojas MM você não precisa pagar mais caro por isso. Air Fryers a partir de R$ 33,90 mensais. São vários modelos com preços imbatíveis. Então olha só que legal esse presente do MM. Você vai ali, vai conseguir aquela Air Fryer, vai conseguir fazer várias receitas e isso de uma forma saudável. As fritadeiras Air Fryer garantem alimentos mais saudáveis e saborosos em poucos minutos. Faça suas receitas com mais rapidez e segurança e ganhe mais tempo para cuidar da sua saúde e beleza. Você também está a fim de comprar o eletro mais queridinho do momento? Então compre agora nas lojas, também no site lojasmm.com, no app ou pelo MM Zap 42 99164 2325. Então é o feirão da Airfry, é a exclusividade das lojas MMs, mas atenção, é só enquanto durar o estoque. Então você vai lá, você já fala ali com a Jaque, fala com o pessoal, vai ser muito bem atendido. Lojas MM, aqui é tudo do seu jeito. É isso aí, eu lembro que foi um sofrimento quando eu consegui comprar minha Airfry, rapaz, foi um sonho realizado. Que é uma alegria quando você não precisa, porque eu não sei cozinhar nada, eu sei fazer um miojo ou no máximo um ovo frito. E depois que você faz ali, você compra uma Air Fryer, você fala assim, não, vou fazer um franguinho aqui agora, em 5 minutinhos está pronto. Então essa aqui é a vantagem, a teu leque de possibilidades de congelados cresce muito, porque você pode fazer um pão de queijo, de repente porque teu negócio é congelado, você põe ali, tá pronto, e ainda é saudável. Olha que legal. Eu vi no Instagram esses dias um videozinho do pão, de padeiro, assim, a pessoa amassa, deixa meio côncavo ele, abre um ovo, joga ali um queijo e põe na air fryer.
Pareceu bom, eu fiquei com vontade de fazer até. Hoje eu até ia fazer, mas eu acordei com uma preguiça. Daí eu falei, de hoje eu só comi um misto lá. Mas eu quero fazer porque com ovo é bom, né? Ovo e queijo não tem como dar errado. Eu lembrando de refeição, Rudolfo, quero te lembrar de uma aposta que você fez e perdeu tá devendo um almoço, né? Que eu acertei. Eu e o João estamos te devendo um almoço. Ninguém me paga um almoço aqui, rapaz. O negócio mas tá difícil. Vamos combinar. É isso aí. Então eu quero agradecer a todo mundo. Participe, mande sua mensagem no 3025-2000 e também nos grupos do WhatsApp. Então você vai estar concorrendo hoje a um conjunto de talheres pelas lojas MM, além de você estar durante a semana participando de ingressos que a gente vai estar sorteando, brinde surpresa da Daju, R$100 de vale compras da Chica Baby, 150 do Tozeto e 5 quilos de feijão Pontarolo. Então participe que é muito prêmio, é bacana, você vai gostar. E além de tudo, você que é ouvinte da Lagoa Dourada, você indo ali na Chica Baby, você já vai desconto. A palavra mágica é sou ouvinte da Lagoa Dourada, já vai ganhar 20% de desconto na sua compra, tá bom? Então é muito bacana, o ouvinte aqui sempre tem razão. E eu gostaria de continuar o nosso papo com a doutora Camila Scremin e também dar um bom dia para a nossa advogada que está aqui conosco no estúdio. Eu sempre gosto assim, quando a maioria são mulheres, né? Aqui no caso está um empate, né, Rodrigão, hoje. Não deu certo, mas daqui a pouco já vai vir mais convidado, aí vai ser maioria. Doutora Camila Vasconcelos, ela que é advogada, então mais adiante no programa nós vamos falar também sobre essa questão previdenciária, muito bacana, mas no momento, até doutora, se a senhora quiser participar aqui, fazer alguma pergunta com a doutora Camila, ela que é especialista em harmonização facial. Então, ela que veio divulgar o Instituto Orofacial das Américas, que está trazendo para Ponta Grossa cursos que visam auxiliar no processo de formação e qualificação dos profissionais que atuam na área da saúde. Então, como as duas doutoras se chamam Camila, hoje, para não dar confusão, eu vou chamar a doutora Camila e depois eu vou falar a advogada Camila, que aí fica mais fácil. Então, doutora Camila, como que funciona? Até o pessoal está elogiando aqui, parabéns pela entrevista, vamos cuidar do pescoço, essa ruga tecnológica. Olha que legal a participação da Vera aqui. Então, como que funciona quem quer se especializar hoje? Qual é o caminho? Quem quer ser um profissional da harmonização facial? Bom, a gente teve, né, a pandemia aí que, querendo ou não, ela deixou um pouco defasado o ensino na área da saúde. Sim. Porque a gente precisa, né, na nossa formação, eu tenho 15 anos de formada, muita prática. Uhum. E com a pandemia isso não ficou tão possível, né? Então, hoje nós temos no mercado profissionais que têm essa falha na formação. E para se especializar, seja em harmonização facial ou seja em outra especialidade da área de saúde, o caminho é a pós-graduação, né? Uma especialização, uma imersão, um aperfeiçoamento. E aí que surgiu a ideia de trazer para Ponta Grossa o IOA, que é o Instituto Orofacial das Américas, que hoje é a maior rede premium de educação na área da saúde, né, no Brasil. Hoje, em 2023, o IOA vai completar 45 unidades no Brasil e claro que Ponta Grossa não podia ficar sem um IOA, né? Então, por isso que a gente trouxe essa estrutura super... Opa, que bateu aqui no cabinho aqui, mas é só não mexer ali, que senão o Rodrigão já fica brabo aqui. Não, bom, pode continuar. Então, a gente trouxe essa estrutura super premium para cá, né? Com uma equipe de professores super qualificada, e esse é o caminho. Você sai da faculdade hoje, né, e tem algum sonho, eu quero me especializar em tal área, ou tem alguma defasagem na sua formação, até por tudo que a gente passou, né, como humanidade. Sim. E aí você tem o caminho hoje do IOA para realmente dar esse passo na sua formação, né, trazer uma especialidade, aprender a fundo aquilo que você quer fazer para o resto da vida. E quanto tempo é de formação? Depende do que o aluno quer cursar. Então, nós temos especialidades como harmonização facial, por exemplo, que demora 18 meses, né? Uma pós-graduação para você ter o teu título reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. Mas temos outras, nós temos uma novidade em Ponta Grossa, que é a dupla certificação. Então, o aluno pode fazer implantodontia e periodontia, por exemplo, junto. Né? A gente aproveita as matérias conexas e junta tudo. E aí esse já é um curso mais longo, 30 meses, mas já sai com 2 especialidades. Né? E a gente vai trazer aqui para Ponta Grossa, no segundo semestre,
cursos da área da medicina e cursos da área de biomedicina, farmácia e enfermagem também. Aonde fica o Instituto Orofacial das Américas? Fica na Visconde de Mauá, 847, a nossa famosa curva do diabo, sabe? Ah, na frente do colégio? Na frente daquele showroom da carne. É bom que daí já tá o nome, né? Curva do diabo, todos os demônios para lá para arrumar a face, né? Já vai, a diabaiada fica ali, já arruma o rostinho, né? Até uma questão, doutor, então é somente vai servir como uma pós, isso aí, uma especialização. A gente tem cursos rápidos, por exemplo, uma pessoa que já é formada há muito tempo e assim, querendo ou não, as técnicas se atualizam, a ciência está em constante movimento, então, eu quero, poxa, na minha época da faculdade, eu sempre brinco lá na minha clínica, com as minhas funcionárias lá, eu falo, poxa, isso daí nem existia quando eu me formei, alguma coisa, né? Então, temos cursos rápidos também de um final de semana ou de 2, 3 meses para aprender alguma coisa mais específica. Então, por exemplo, tem um curso lá de cirurgia oral menor, que é para um aluno que quer aprender a tirar dente do siso. É um curso mais curto, é um curso de 6 meses, né? Então, tem diversas formações, desde pós-graduação, aperfeiçoamentos, imersões, né? Tudo isso. Entendi. É muito bacana porque o Instituto Orofacial das Américas, ele, pelo que eu estou lendo aqui, ele é uma instituição premium também, é muito gabaritada. Sim. Hoje, a gente não tem uma instituição no Brasil premium como o IOA para trazer um curso de excelência, né? Normalmente, a gente tem uma estrutura deficitária. Então, eu investi de verdade no nosso IOA. Então, nós temos um tomógrafo, que é um aparelho que não tem... O que é um tomógrafo? Tomógrafo é um aparelho que faz tomografias da face, né? E faz de dentes. Então, por exemplo, para uma pessoa que sofreu uma fratura na face, é essencial fazer uma tomografia. Então, esse paciente precisa sair do instituto, fazer em outro lugar. Não, a gente tem lá. Ah, que legal. Tá? A gente tem outras estruturas super premiums para realmente investir na formação do aluno, para ele saber de verdade o que ele está fazendo depois lá no consultório dele. É bacana isso porque você tem ali como se fosse um centro de especialidade, né? Você não precisa ficar correndo, batendo. E até sobre essa questão, doutora, veio uma pergunta aqui muito bacana sobre quem sofre com bruxismo. A harmonização resolve alguma coisa? Então... não resolve, mas ajuda muito. O bruxismo é aquele que você range os dentes, né? Isso. Enquanto tá dormindo, né? Isso. Tem o bruxismo noturno e tem o bruxismo em vigília. Então, por exemplo, o Rodrigo que tá ali quietinho, pode ser que ele fique apertando os dentes o tempo inteiro, né? Tá nervoso. Fica tenso ali, porque né, a convidada bateu no microfone e tal, né? O Rudolf tirou o microfone dele aí. E aí, já viu. Mas assim, o que acontece? O bruxismo é igual eu falei aquela hora, que o paciente vai numa academia e fica fazendo braço. Sim. É como se ele estivesse fazendo musculação do músculo da bochecha o tempo inteiro. Entendi. Então, ele está fazendo uma hipertrofia daquele músculo. Então, quando a gente pega o Botox, por exemplo, e aplica ali, e paralisa aquele músculo, mesmo que ele faça o movimento, o músculo não vai fazer. Então, ele vai murchar e vai diminuir a dor e a sensação do apertamento com a toxina botulínica. Então vai ter a advogada Camila que está aqui conosco, muito elegante, a doutora. Obrigada. A senhora já ouviu alguma coisa sobre harmonização? Se quiser puxar o microfone assim. Bom dia, José Milton, Rudolf, Rodrigo, doutora Camila, bom dia, ouvintes da Rádio T. Inclusive eu já fiz esse tratamento que a doutora mencionou agora, de Botox para o bruxismo. E realmente... Olha, a mesma dúvida do nosso ouvinte aqui. Já fiz e foi bem bom para mim. Já faz um tempo já, mas foi bem bom. Eu fiz junto com outros tratamentos, né? Mas esse tratamento do Botox eu achei bem interessante. Essa questão, por exemplo, de você pegar e dentro da harmonização, você, como é que funciona ali quando chega o paciente? Ele por exemplo, igual, se eu chegar lá, doutor, eu tô até olhando aqui, ó, eu tenho 300, dá para fazer um milagre?
Ai, Deus, que pergunta Entendeu? complexa. Chega com um orçamento fechado, né? Ou é uma que nem um negócio que você não sabe, não é? Você não sabe quanto você vai gastar. Eu sempre pergunto para o paciente qual que é a pretensão de investimento dele. Não é gasto, não é gasto. 50 uma coca gelada. Investimento. Não, eu sempre pergunto qual é a pretensão de investimento. Por quê? São produtos caros para a gente adquirir. Entendi. Né? Ixi, então já era. Então, coquinha não paga nada. Se você for pensar hoje, um frasquinho de Botox custa R$1.000 pra gente comprar. Meu Deus! Entendeu? Eu já vou continuar com essa cara mesmo, então amassada aí de tudo quanto é lado. Então não é um investimento baixo, né? Mas é um investimento, por exemplo, a doutora Camila, advogada, que fez o tratamento já faz algum tempo. É uma reeducação até da face mesmo, sabe? Então você vai fazendo, não quer dizer que daqui 6 meses você tem que fazer novamente, não. Você vai melhorando a coisa com o passar do tempo, sabe? Eu entrei nessa questão do preço justamente por quê? Porque às vezes você que está nos ouvindo, você fala, não, mas eu sei uma que faz baratinho, não sei o quê. E acaba que não fica harmonização, fica demonização facial. Aí fica, por que acontece, doutora? Às vezes a gente vê aquelas pessoas que ficaram horríveis, né? Que ficou com a cara horrível, tudo inchado. Né? Como é que acontece? Como é que chega nesse ponto? A gente tem os dois lados. Esse lado que você falou do baratinho, o barato pode sair muito caro. Entendi. Porque os produtos de boa qualidade hoje, que vão trazer um resultado mais natural, que tem segurança, que tem estudos científicos por trás, são produtos mais caros, sim. E tem o lado da falta de noção do profissional e do paciente em conjunto e fugir daquela coisa da beleza natural, né? Então, não adianta chegar um paciente, ou vou usar o Rudolf, que é meu amigo, então dá pra falar, né? Não adianta ele chegar com uma foto do Brad Pitt e dizer pra mim, Camila, me deixa igual o Brad Pitt. Ixi. Não dá, entendeu? Nasce de novo, né? Por quê? Porque entra na fila. Ele tem uma estrutura facial diferente, então a gente consegue realçar a beleza dele, não consegue transformar. E aí, quando a gente busca essa coisa de modificação, de transformação, acaba caindo no exagero, que deixa a demonização facial, como você falou. E em muitos casos, e não é nem questão financeira, né? Tem muitos casos de atrizes, atores que têm dinheiro e se transformam de uma maneira que não parece a mesma pessoa, né? Eu falo que a gente tem que fazer um exercício do conceito da beleza, do conceito do belo. Então, o belo, para mim, é diferente, né, para você, como é diferente para o meu paciente e assim por diante. Mas, se eu for lá na Índia, o conceito do belo deles também é diferente. Então, a gente tem que fazer um exercício da beleza para conseguir trazer esse resultado bonito para o paciente e não cair no exagero. Sim. Eu acho que o que a senhora falou, o barato sai caro, né? E o que um paciente, qual que é o resultado, assim, que todo paciente que vai fazer uma harmonização facial, ele consegue? Todo paciente ele vai conseguir o que com a harmonização facial, no mínimo? Olha, depende do objetivo. Eu sempre gosto de conversar com os pacientes, principalmente mulher. Mulher tem mais essa característica. O que te incomoda mais? Porque quando a gente conserta o que incomoda mais, automaticamente o nosso olhar muda para uma segunda coisa. As meninas estão concordando aqui no estúdio comigo. Sim. Então, os homens, eles gostam muito de tirar as rugas da testa, a ruga do bravo, que é uma coisa que marca muito. Ruga do bravo? O que é a ruga do bravo? Quando você fica bravo. Sobre o nariz aqui. Isso. Olha aí. Isso. Então, botox. Botox. Ó, a minha nem faz, que eu tô botocado. Então... Eu nem vou fazer aqui, que vocês vão ficar com medo. Então, melhor não. Então, você, super jovem e tem a linha aqui. Olha aí, super bravo e tem a linha aqui. Então, isso é uma característica que normalmente os homens gostam de melhorar, né? Pra deixar um ar melhora mais... isso? Nossa, poxa, super. Eu já tô querendo me livrar. Chega disso. Não, melhor não, né, Rodrigão? Para com isso. Então, isso é uma coisa que os homens gostam muito. Então, isso dá pra você dizer, não, com certeza... Os homens vão ter uma melhoria nisso. A mulher já é diferente, porque as queixas das mulheres são distintas. Então, tem uma que quer melhorar as rugas, tem outra que quer aumentar os lábios, tem outra que se queixa da área dos olhos, das olheiras. Então, a gente consegue, com certeza, melhorar muito a queixa principal dela, né? Mas seja ela
é uma coisa que está dentro do âmbito dos procedimentos de harmonização facial. Entendi. E até aquela questão que teve uma pergunta muito bacana, que é sobre essa parte embaixo da sobrancelha, sobre os olhos aqui, que a pessoa está falando, que pelo que eu entendi aqui do depoimento dela, ela enxerga que é muito grande. Ela quer deixar o olho, aumentar o campo do olho aqui. Isso tem como levantar essa partezinha da sobrancelha? Deixar para cima? Sim e não. Puxar assim, ficar com aquela expressão travada, né? Sim e não. Depende da quantidade de pele que a gente tem na pálpebra superior. Pálpebra. Pálpebra. Esse é o nome. Esse é o nome. Se a gente tiver muita pele, a gente tem que cortar. Então, tem que fazer uma cirurgia plástica, né? Uma blefaroplastia. Que aí é um médico que faz e ele vai cortar literalmente um bife ali, tá? E pronto, né? E vai fazer a sutura e aí a quantidade de pele diminui. Agora, se o paciente não tem um excesso de pele, tem só realmente aquela expressão caída, sabe? Sim, bem cansado. Pesada. Aí a gente pode usar a toxina botulínica, o botox, para subir. Pode usar fios, né, de tração para subir. Tem várias coisas que dá para subir daí. Isso. E quando dá errado? Que tem vezes que você vê aquelas pessoas que tem aquela cara de surpresa sempre, né? Fica... Tá sempre alerta, sempre alerta. Quando dá errado? Como é que a pessoa faz para consertar? Tem que só o tempo para esperar o botox sair do organismo? Então, normalmente quando dá errado foi um erro de aplicação. Entendi. Tá? Então, por isso que é tão importante você fazer uma especialização, um aprimoramento profissional correto. Né? E normalmente é erro de aplicação. Em alguns casos, é possível consertar essa aplicação. Tá? Então, ontem eu atendi uma paciente que foi lá para eu consertar uma aplicação de outro profissional. Em alguns casos é possível. Em outros casos... Infelizmente, tem que esperar o efeito do botox passar. E quanto tempo leva? Na bula, de 3 a 4 meses. Não é tanto, então. Mas tem pacientes que têm uma duração maior, tem pacientes que têm uma duração menor, depende do metabolismo. Agora, por exemplo, se são outros procedimentos que deram errado, por exemplo, um preenchimento labial ou alguma outra coisa, aí a gente tem um antídoto, que é uma enzima que degrada e a gente pode arrumar na hora, por exemplo. Até estão perguntando, não sei se a senhora vai saber aqui, doutora, sobre a questão de suplementos e colágeno. Tipo 2, se ajuda, se faz alguma diferença? O colágeno tipo 2, ele é essencialmente para cartilagens. Então, assim, para o joelho, para o cotovelo, para o ombro, para a cartilagem. Entendi. Tá? E o colágeno tipo 1, que é o colágeno essencial para a nossa pele. Mas hoje os estudos mostram que não adianta você suplementar via oral o colágeno tipo 1. Se você tiver uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, o teu organismo mesmo já vai ter os aminoácidos essenciais para a produção desse colágeno. O que acontece é que eu, com 20 anos, tinha uma produção de colágeno muito maior do que eu agora com 36. Então, essa produção vai decrescendo com o passar do tempo. Por isso que a gente usa bioestimuladores de colágeno, que são substâncias injetáveis, ou tecnologias como o ultrassom microfocado, que estimula o colágeno também, para aumentar novamente essa produção. Então, não adianta tomar o colágeno sem ter um reforço aí de um procedimento junto. Até a senhora comentou sobre essa questão dos homens estarem buscando hoje. Hoje ainda as mulheres são maioria ou está começando a crescer o número dos homens em busca de ter uma face harmonizada? As mulheres são maioria, mas eu brinco que eu tenho uma leva de maridos. Olha que a mulherada acaba levando os maridos, sabe? Então, os procedimentos que os homens procuram, além do botox, para suavizar realmente essas rugas de expressão, é esse efeito mais da mandíbula mais marcada, né? Para trazer mais um rosto mais masculino, que muitas vezes faz com a barba, deixa a barba crescer, para, né, fingir ali um rostão. E a gente consegue fazer com o procedimento de preenchimento, você consegue fazer um desenho no paciente. São os 2 procedimentos que os homens mais buscam, assim. Olha aí, Rodolfo, tem salvação então pra nós que não temos barba, rapaz. Eu não tenho barba nenhuma. O meu é tipo futsal, é 5 de cada lado ali. Mas é isso aí, doutora. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Foi muito bacana aqui, várias perguntas. A gente não conseguiu responder todas, mas tá mais que convidada para voltar aqui, esclarecer. Obrigada. O pessoal elogiou bastante sua entrevista. E se a senhora puder dar um abraço aí pra galera e falar um pouquinho mais, algumas informações sobre o instituto que vai ter aqui em Ponta Grossa.
Eu que agradeço, né, a oportunidade de vir aqui conversar. É um assunto que eu amo, então eu posso ficar um dia inteiro falando aqui para vocês. E eu quero convidar toda a comunidade, porque além de formar profissionais no IOA, a gente também vai ter atendimento ao público. Então, nós vamos ter lá, a partir do mês de maio, atendimento de pacientes. Então, se você quiser ir lá, ser nosso paciente... Cobaia? Tem cobaia? Não é cobaia, é com os professores, é você que é cobaia, Deus. Você que eu, é cobaia. se precisar, vou de cobaia lá. Ai, que esse Rudolf, olha só. É que tá precisando, doutora, então tem que dar uma ajudinha. Tem que dar uma ajudinha. Não vou pegar ele de modelo, vai lá de transformação. Mas só o programa da televisão, assim. Vou virar o Ken. Antes e depois. Só se foi o Ken do multiverso, do avesso, né? Que tá pior que tem umas situações que as pessoas lá querem virar o Ken, você vê na internet assim, fica a pessoa antes ou depois fala, meu Deus. Me surpreende os profissionais toparem nessa loucura. Não, mas tá o pessoal aqui, ó, já quero ir de modelo, ó, a galera topa assim, ó, viu? Só já abriu, que já veio a galera. Não, mas então, além de formar os profissionais e ter todas as especializações, a gente tem atendimento à comunidade, que também é num valor diferenciado, porque é com os professores e com os alunos. Então, é uma oportunidade para a comunidade estar lá dentro do Instituto, aproveitando de todos os procedimentos, né? Independente se são estéticos, faciais, odontológicos. E no segundo semestre, como eu disse, a gente vai ter medicina, biomedicina, enfermagem e farmácia. Então, é um ganho para Ponta Grossa, inestimável, e eu estou muito orgulhosa de poder trazer isso aqui para nossa cidade. É isso, eu quero agradecer a todo mundo que está ligadinho aqui conosco e dar a hora certa, Unimed. São 9h01. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed Ponta Grossa. Fica conosco um minutinho só e a gente já volta. Na playlist da Lagoa só tem energia boa. A Jatobá Marcenaria e Carpintaria faz móveis planejados, móveis rústicos e também faz outros serviços. Se a sua cadeira está estragada, a dobradiça e corrediça dos armários não funcionam, precisa regular as portas da sua cozinha ou guarda-roupas, a Jatobá também faz este serviço. Jatobá, 98404-7167. Rua Santo Antônio da Platina 37, Jardim Maracanã, um pouco antes do Atacadão da Santa Paula. Lagoa Dourada FM. Quer mais saúde pra você e sua família? Então corre pro feirão de Air Fryer Lojas MM. Prepare carnes, batatas, salgados e outras delícias sem usar óleo. Mais saúde, mais facilidade sem abrir mão do sabor. Air Fryers a partir de R$ 33,90 mensais. É só enquanto durar o estoque. Feirão de Air Fryer é exclusividade das lojas MM. Compre nas lojas, no site, no app ou pelo MM Zap 429-9164-2325. Feirão de Air Fryer é nas lojas MM. Rádio Lagoa Dourada. Você já conhece o Espaço Café do Supermercado Vitor? Um espaço aconchegante e acolhedor, com muitas opções deliciosas de doces, bolos, salgados, lanches e as nossas famosas sopas, que também são servidas no almoço. Então, já sabe, visite o Espaço Café do Supermercado Vitor e experimente um mundo de sabores. Ser feliz é estar aqui, Vitor Supermercado. Quando você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse doepequenoprincipe.org.br e faça sua doação. Apoio. Rádio Lagoa Dourada FM. Lagoa Dourada. Um cigarro jogado pela janela do carro, um lixo queimado ou um balão solto no ar. Pequenas atitudes podem ter consequências graves. Queimada é crime, agride o meio ambiente e, se chega perto das linhas de transmissão de energia, pode deixar cidades inteiras sem luz. Não seja você o responsável por tantos danos. Denuncie queimadas irregulares à Força Verde da Polícia Militar pelo 181. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Pra quem não gosta de barulho. Lagoa Dourada FM.
Abril é o mês com maior incidência de dengue em nosso município. Por isso, faça sua parte e combata os focos do mosquito. Não jogue lixo em locais inadequados. Deixe garrafas e recipientes com a boca para baixo. Mantenha lonas de coberturas sempre esticadas e ajude a proteger Telêmaco Borba. Para ninguém morrer, o mosquito não pode nascer. Contamos com você. Prefeitura de Telêmaco Borba. Uma nova cidade a cada dia. Abra uma poupança. Poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. Poupe bem nos créditos, poupe sem parar. Poupe bem nos créditos pra poder ganhar. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana. Sicredi, gente que coopera cresce. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Eu quero paz interior, ficar igual pescador, de boa na lagoa, com a mente descansada, ouvindo FM Lagoa Dourada. Manhã Total. Indispensável para o seu dia. E é isso aí, estamos dando continuidade no nosso programa Total. Quero agradecer a todo mundo que está mandando sua mensagem no 3025-2000 e nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado aí a todo mundo que está participando. Vou deixar aqui a Fabiana que mandou para mim, como é que faz para ser modelo? Eu respondi para ela que tem que ser bem feio, Fabiana. É só caso raro que eles pegam ali no Instituto de Harmonização. Mas é muito bacana ter essas iniciativas aqui em Ponta Grossa, porque a Ponta Grossa, cidade desse tamanho, tem que ter coisa premium e o Instituto Orofacial das Américas é alto nível, beleza? E eu quero dar um recadinho aqui, antes de continuar o nosso papo aqui com a doutora Camila Vasconcelos Cândido Domingues Bergman. É um nome de respeito, né, doutora? Quero dar um recadinho aqui da Daju. Então não perca, zero imposto na Daju. São milhares de produtos sem imposto em toda a loja. E o melhor, tudo em 10 vezes sem juros. Vamos dar uma olhadinha nas ofertas que a Daju está trazendo para nós? Então, é jogo de cama casal em malha 100% algodão, sem imposto, só R$ 39,97. Olha que bacana. Tem toalha de banho gigante ou travesseiro suporte firme Daju, sem imposto, pessoal, só R$ 19,70. Cobertor de casal plush, alto relevo, sem imposto, só R$ 39,97. Tapete para sala ou quarto texturizado plush. Quero saber, eu vou trazer a Jennifer aqui para explicar o que é esse plush que eu tô lendo aqui. Porque é tapete para sala ou quarto texturizado plush, que sem imposto só R$ 57,90. E para os amantes de chá, vão amar a chaleira elétrica A5 1,8 litros sem imposto, só R$ 89,70. Olha que legal esse aqui, hein? Chaleira elétrica R$ 89,70. Esse tá bacana. Então não perca o zero imposto na Daju, em Ponta Grossa, aqui na rua Hermelino de Leão, no bairro Olarias, de segunda a sábado, das 9 às 22 horas, domingo e feriados, das 10 às 20 horas. Muito legal a parceria que a gente tem feito com a Daju. Ela sempre está sorteando aqui um brinde surpresa. Então você participe nos grupos do WhatsApp, mande sua mensagem, participe aqui conosco, que você vai estar concorrendo aos brindes do programa e a um brinde maravilhoso da Daju. Perfeito? Vamos dar continuidade então ao nosso programa. Muito legal. Agradecer novamente vocês aí que estão conosco. A doutora Camila Vasconcelos Cândido Domingos Bergman. Ela que é advogada, trabalhou 15 anos como bancária na Caixa Econômica Federal, especialização em Direito Previdenciário e também em Previdência dos Servidores Públicos, que está sendo cursado. Ela está aqui conosco para informar sobre o planejamento da aposentadoria, agora que tem essas questões como a revisão, quanto tempo e quais são os benefícios previdenciários. Muito bom dia, como é que tá, doutor? Tudo bem? Bom dia, José Milton, tudo bem, graças a Deus. Então, falar um pouco sobre o planejamento previdenciário. Isso. É uma tendência agora no direito previdenciário, ele tem mudado muito de um tempo para cá, principalmente depois da reforma da Previdência, que houve uma grande reforma em 2019, coincidentemente com o tempo que eu saí da Caixa, né? Foi o tempo que eu comecei
a advogar exclusivamente no previdenciário. Então, assim, o planejamento ficou muito em voga, porque hoje, se você parar para pensar, quem vai se aposentar hoje? Trabalhou nos anos 80, às vezes trabalhou nos anos 70, nos anos 90, nos anos 2000, 2010, e houveram reformas grandes durante todo esse período. Então, a gente precisa conhecer todas as regras de aposentadoria, né? Para que as pessoas possam fazer escolhas, possam saber qual que é o momento exato com que ela pode se aposentar. Dá uma diferença muito grande na renda mensal, a gente chama de renda mensal inicial, né? Certo. Dá uma diferença muito grande na renda mensal essa escolha, né, da regra correta. E fora também que a gente evita que as pessoas façam contribuições em atraso desnecessárias. A gente, às vezes, consegue, num planejamento, apontar para a pessoa ali um tempo de contribuição que ela pode considerar, que o INSS não iria considerar, né? Por exemplo, um tempo militar, às vezes um tempo especial, com uma insalubridade, uma deficiência, que é uma coisa que melhora bastante a aposentadoria das pessoas. As pessoas pensam na deficiência como uma incapacidade, mas não. Uma deficiência, uma visão monocular, uma dificuldade, uma audição, mono, também melhora a aposentadoria. Então, assim, existem tantas coisas que podem ser feitas no planejamento previdenciário e é a vida do cidadão, né? É com aquela renda que ele vai contar a velhice dele, os dependentes dele também vão contar com aquela renda. Eventualmente, você precisa saber quanto que você precisa estar pagando agora para acontecer alguma coisa com você e os seus dependentes, quanto eles vão ficar seguros, quanto você precisa poupar. Então, assim, o planejamento previdenciário, ele vem de encontro a tudo isso, né? Ele vem trazer toda essa informação para que a pessoa que faça esse planejamento, ela fique segura, né? E evite gastar valores desnecessários e que ela possa ter isso daí bem planejado durante a vida. Até qual é, na sua visão, no seu escritório, qual é o maior erro hoje que as pessoas cometem quando elas estão ali perto de se aposentar e ela fala assim, puxa, não resolvi isso há um tempo, agora já foi, agora não vou ter mais aquele direito. Qual que é onde o pessoal mais peca nesse ponto, desse planejamento? As pessoas, muitas pessoas tendem a fazer coisas sozinhos. Por exemplo, quando a gente fala de atividade especial. Certo. Se você for olhar dados, eu não me lembro, agora me fugiu o ano, mas eu estava olhando os dados abertos da Previdência. Aposentadoria especial. Se eu não me engano, 2 ou 3 foram concedidas diretamente no INSS, tipo nível Brasil. Tá? 2 ou 3 indivíduos. Isso. O restante na justiça. Puxa. Quem sabe, assim, sem recurso que eu falo, né? Quem trabalha nessa área sabe a dificuldade que é para quem tem insalubridade, periculosidade, conseguir averbar isso diretamente sozinho, entendeu? E lá no INSS conseguir averbar todos esses períodos. E isso é uma coisa que melhora muito a aposentadoria do cidadão. Por quê? Porque por exemplo, o homem, um tempo especial, ele dá 40% a mais de tempo de serviço para o homem. Quando você coloca, às vezes, 1, 2, 3 anos a mais no tempo de contribuição, você consegue uma pessoa que até um fator previdenciário, que até aquela aposentadoria reduzida em 40%, 50%, você consegue credenciar em uma regra de pontos, digamos assim. Uma regra de pontos. Tô falando, porque são 13, 14 regras hoje, até mais se você for levar em consideração as especialidades. Mas, assim, uma regra que não existe fator previdenciário. Então, por exemplo, você consegue lá, a pessoa tem uma visão monocular. Às vezes, né, tem muita gente que tem uma condição de deficiência e que as pessoas não sabem. A deficiência, ela não impede você de trabalhar. Ela só coloca você com uma barreira adicional para trabalhar. Tipo, seu esforço como deficiente tem que ser um pouco maior que o esforço da pessoa que não tem deficiência. Então, a legislação, ela preza por isso. Ela traz para esse deficiente regras mais vantajosas. Então, hoje em dia, o deficiente, ele tem a única aposentadoria por tempo de contribuição que ficou depois da reforma é a do deficiente. Então, assim, existem coisas que as pessoas, às vezes, vão tentar lá sozinhas no INSS e pensam, eu consegui me aposentar. Mas com que renda você conseguiu se aposentar? Porque essa renda é para a tua expectativa de vida inteira. É ali para 20, 30, 40 anos, o tempo que você vai viver. Então, às vezes, as pessoas não procuram essa assessoria
e que é uma assessoria que vale muito a pena, Sim. né? Se você colocar na ponta do lápis. Então, para mim, o maior erro é essa tentativa de buscar a solução sem ajuda, sem orientação. Essa questão da deficiência, vamos dizer assim, um trabalhador, ele se acidentou, ele tinha saúde perfeita, ele se acidentou, ele tem um problema na lombar, agora nas costas. Sim. A partir daquele acidente, ele pode ser considerado um deficiente? Pode. Assim, tem as duas questões. Ele pode ou estar incapaz, vai ter o tempo que ele vai estar incapaz de trabalhar, que daí ele vai, se ele for segurado da Previdência, ele vai ser coberto pelo auxílio incapacidade, permanente ou temporário. Agora, ele arrumou alguma outra coisa para fazer, mas ele tem esse problema na lombar e ele tem mais dificuldade do que eu, do que você, do que qualquer um de nós. Então, a gente chama isso de barreira. Sim. Na hora de avaliar, né, é interessante a gente comentar que eles olham a escolaridade, né, o INSS, tanto a Justiça, eles vão olhar assim, que tipo de trabalho aquela pessoa pode fazer. Né, faz um contexto com o ambiente, né, a barreira versus o ambiente. Mas ele pode sim ser considerado um deficiente, porque ele tem uma barreira efetiva e ele tem uma dificuldade maior perante quem não tem esse tipo de condição. O pessoal aqui nos grupos já está mandando aqui até uma pergunta aqui. A minha sobrinha é deficiente e perdeu o benefício. Se ela pode receber novamente? Ah, sim. Eu imagino por causa da renda familiar que ela perdeu. Eu imagino que ela está comentando um outro benefício. Aqui eu falei da aposentadoria, porque assim, o deficiente tem alguns benefícios que ele pode contar. Se ele é um segurado e está trabalhando e tem condições de trabalho, segurado que eu digo está pagando lá a Previdência, né? Então, ele pode se aposentar com condições melhores, dependendo do grau de deficiência e do tempo da deficiência. Essa ouvinte, eu imagino que ela está falando do LOAS, que é o amparo assistencial. É um benefício que o INSS concede ao idoso e ao deficiente com renda familiar, nas regras objetivas, né, inferior a 1/4 de um salário mínimo. Então, é feito duas análises. Uma análise da deficiência, a idade é simples de fazer, mas uma análise da deficiência, né, possivelmente a sobrinha dela nunca contribuiu, ou é criança, ou nunca teve condições de trabalho. Nessa ela passou. Mas aí, na hora que o assistente social vai na residência da pessoa para verificar a condição familiar, a renda familiar, ele deve ter encontrado alguma coisa ali que impediu que ela continuasse recebendo. Esse benefício, ele é reavaliado a cada 2 anos, esse LOAS, né? E não precisa nunca ter contribuído. A pessoa só precisa estar em situação de risco social, né? Que a gente chama, né? Tem gente que chama de miserabilidade, e ser deficiente. Então, o que ela pode fazer é recorrer, né? Verificar se essa renda familiar, se não... Porque, assim, existem entendimentos que, às vezes, se a renda familiar ultrapassa 1/4 do salário mínimo, da onde vem essa renda? Ela vem de uma outra aposentadoria, de um salário mínimo. Então, assim, existem questões que podem ser relativizadas na questão renda. Então, eu sugiro que procurem um especialista para avaliar bem certinho essa situação, né? Porque é uma situação que tem que ser recorrida. Uma coisa que é importante falar para todos que estão nos ouvindo, que a maioria sabe que sou advogado, mas eu não atuo na área previdenciária. Mas, por si só, eu tenho conhecimento que quando você tiver essa dificuldade de aposentadoria, de benefício, procure um profissional da área. Porque a justiça no Brasil, todo mundo sabe que ela é demorada, mas a justiça previdenciária, ela é uma das mais rápidas. Então, isso, às vezes, a pessoa não procura achando que vai demorar e acaba perdendo o benefício. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, sempre que possa, que tiver essa necessidade, que ela procure um profissional capacitado na área previdenciária. Porque ele vai contribuir, de uma certa maneira, muito mais efetiva do que a pessoa ir diretamente no INSS ou tentar por conta ali, lendo na internet. Eu falo, até pelo fato de ser advogado, é uma área que eu não atuo, porque não é uma área tão simples, é uma área muito específica, a área previdenciária. Então, quando você for procurar alguém, que procure alguém especializado nessa área para contribuir. E aquela velha máxima que a justiça no Brasil ela é demorada, para a justiça previdenciária ela é mais rápida. Então, é interessante as pessoas, sempre que tiverem essa necessidade, que procure esse profissional para que possa auxiliar
no sentido desse benefício. Até sobre essa questão que o Rudolf tocou aqui, sobre a questão da agilidade da justiça, existe prazos que se você perder, você perde aquele benefício? No previdenciário, tudo isso também é relativizado. Claro que existem prazos judiciais que você vai perder aquele processo. Tá? Mas, normalmente, pelo caráter do direito previdenciário, né? Pelo que ele protege, sim, que é direitos fundamentais do cidadão, né? De sobrevivência, muitas vezes você consegue entrar de novo, né? Mesmo que você tenha passado pela prova, assim, daí é uma questão mais técnica, mas, assim, a pessoa pensa, eu já perdi esse prazo, eu já perdi esse processo, mas não deixe de tentar. Né? Entendi. Dá para relativizar. Em relação à questão da demora que o Rudolf tocou ali, assim, no previdenciário, a partir do momento que você entra com o requerimento de aposentadoria, que você entra com o requerimento de benefício em geral, ele começa a contar os atrasados daquele momento. Então, a demora, ela é ruim porque o cidadão está precisando, sim, mas também ela gera os atrasados. Então, você vai receber lá desde o começo de quando você requereu aquilo. Então, é por isso que também é importante você procurar um advogado, porque ele vai saber a hora certa de pedir, ele vai proteger você nesse recebimento dos atrasados. Então, assim, é muito importante você estar bem assessorado nesse momento, né? Como eu disse, são direitos fundamentais, é a renda da maioria das pessoas, né? Até é muito bacana essa questão, porque nós temos questões, por exemplo, de pessoas que ficam com a carteira sem estar assinada. Então, como é que funciona nesses casos, por exemplo, que você está trabalhando, mas ainda não foi registrado na carteira, aí você ficou 1 ano, ou às vezes 6 meses, e isso em vários empregos que você vai passando. Como é que funciona isso? Tem como você resgatar isso depois? Sim, isso é uma questão assim que é bem interessante, Rudolf, porque não precisa passar pela trabalhista. Nem é indicado passar pelo trabalhista. Você só vai usar uma trabalhista, por exemplo, fiquei lá, isso acontece muito quando a gente vai atender o cliente. Eu fiquei lá 5 anos, de 90 a 95, sem registro. Sim. Tá, mas você tem prova, você tem extrato bancário, você tem foto. Eu tenho caso de um cidadão que ele foi feita uma reportagem no jornal com ele, que ele trabalhava numa horta, e foi feita uma reportagem no jornal sobre a horta comunitária. E na reportagem fala lá o seu Geraldo, que é o responsável pela horta do seu fulano. Então, e ele tinha guardado isso. Olha, então, ele era o responsável, ele era empregado daquele local. Então, assim, com isso, você leva isso diretamente no INSS. Você não precisa fazer uma ação trabalhista para comprovar, inclusive nem é indicado. A gente só usa a ação trabalhista para comprovar tempo sem carteira assinada se essa ação trabalhista aconteceu lá naquela época do emprego, tá? Se você entrar lá na frente, ela não te traz benefício. Dificilmente ela vai te trazer benefício. Então, você pode fazer essa prova diretamente no INSS, você não precisa recolher os atrasados, porque os atrasados eram obrigação do tomador de serviço, do empregador. Eu acho muito bacana isso, por isso é importante um planejamento estratégico e você conversar com um especialista, senão você vai para uma área nada a ver, você vai lá entrar no Justiça do Trabalho, sei o quê, vai gastar e vai perder tempo e não vai te ajudar no que você quer, que é aumentar a aposentadoria. Então eu recebi uma pergunta aqui do Luiz Correia. Eu sou viúvo, 59 anos. Luiz é muito amigo nosso aqui do programa, ele sempre está participando. Muito obrigado, viu, Luiz, pela tua companhia. Ele fala o seguinte, não posso trabalhar, pois cuido da minha filha especial. Ele faz vídeos também, é muito bacana, tem um carinho especial. Não sou aposentado, apenas minha filha recebe benefício. Eu teria algum tipo de ajuda nesse caso? Bom, se a filha dele recebe o LOAS, é a ajuda que poderia receber. Mas, digamos, se a pessoa que é a deficiente, que é a incapacitada, ela é aposentada por invalidez e precisa de um acompanhamento de um terceiro, aí existe um auxílio de 25% do que ela recebe. Então, se, digamos, algum parente meu pai, minha mãe, aposentado por invalidez, precisa de auxílio de terceiro 24 horas, a aposentadoria deles tem um acréscimo de 25%, se for aposentado por invalidez. No caso do LOAS, não. No caso do LOAS, não tem esse auxílio. Mas, assim, existe uma briga judicial para isso, tá? Mas
tá na justiça. Até muito bacana que a gente vai ressaltar mais vezes, mas para quem está nos ouvindo aqui, caso queira entrar em contato com a senhora, existe onde é o seu escritório, o telefone? Sim, eu vou passar, eu posso passar meu telefone? Pode, claro. Então, no WhatsApp, Ok. 99922... 42, né? 42, perdão. 9922... 9922... 4313. 4313. Daí também tem o 3025... 3025... 7005. 7005. Onde que fica o escritório, doutora? No Corporate Center, sala Entendi. 83. Ah, ali pertinho do escritório ali do pessoal. Então, em que horas que a pessoa pode ir lá? A gente está lá normalmente das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, mais ou menos. Beleza. 5h30 tem que pegar a criançada na escola. Assim, daí não necessariamente sou eu que vou estar lá, né? Mas vai ter gente para atender. É muito bacana isso, porque você vai ajudando o pessoal aqui e até uma questão agora sobre essa questão da revisão da vida toda. Legal. Vamos dizer o seguinte, que alguém já está aposentado e agora ouvindo nós fala, nossa, olha então podia ter recorrido, Com essa revisão, a pessoa pode aumentar a aposentadoria dela? Nossa, essa revisão é muito legal, porque o que acontece? A gente tinha, na história da legislação previdenciária, as pessoas para se aposentar consideravam lá os últimos 36 ou 48 salários, até os anos 90. Aí isso foi gerando déficit na Previdência e eles foram falar, não, tem que usar todo o período contributivo e tal. E o Brasil passou por um período de hiperinflação. Sim, ficar trocando plano cruzeiro, plano real, cruzado novo. O RV, né, um monte de coisa. E lá em julho de 94 veio o plano real e acabou com pelo menos esse problema, né, de troca de moeda. Troca de moeda. Então, assim, e foi na mesma época que estavam se discutindo a reforma da Previdência. E que tinha que ser utilizado todo o período contributivo do cidadão. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um corte no plano real. Falaram assim, então vamos considerar as contribuições de julho de 94 para frente. Tá. Agora você para e pensa naquele pessoal. Anos 90 foi um ano que houve muito PDV de multinacional, de empresas. Tinha muita gente. O que é esse PDV? PDV eu tô dando um exemplo porque são clientes que eu atendo, que é plano de demissão voluntária. Tipo de bancos, de grandes empresas. Então, assim, às vezes as pessoas tinham salários altos pelo teto e daí iam lá tentar montar uma empresa, estavam próximas a se aposentar. E o que acontece? Fez esse corte no plano real e as pessoas que pagaram antes não simplesmente contribuíram para a Previdência, quer dizer, houve custeio, elas pagaram por aquilo, e na hora de se aposentar, às vezes se aposentaram com salário mínimo. Então, assim, eu tenho clientes que de R$ 1.400, R$ 1.300, com a revisão da vida toda, chega a R$ 7.500. Como assim? De 5 mil? De 5? De 1.000 e pouco. De mil agora, e pouco? Deixa eu tentar lembrar exemplo. Mas assim, de R$ 1.500 para R$ 7.500. Assim, por mês. Porque R$ 7.500 é o teto do INSS. Só que assim, é importante frisar, essa revisão não é para todo mundo. Entendi. Porque quem tinha salários melhores antes de 94 e depois, né, se fizer esse comparativo, né, normalmente as pessoas têm os salários melhores no final da carreira, mas tem muita gente que pagou com salários maiores antes de 94, aquilo simplesmente não foi considerado na média da aposentadoria dela. Então, a revisão da vida toda visa corrigir isso. Normalmente, o aposentado que tem direito à revisão da vida toda, ele sabe, porque é uma dor para ele. Ele sabe o quanto... Quem pagou sente, né? Sim, ele sabe que ele tem aquele direito. Mas, assim, existem muitas pessoas que também têm direito e não sabem. Por exemplo, aposentado por idade. Né? Tem uma regra lá que chama de divisor mínimo, que é um divisor de 60%, que eles dizem que as contribuições pós-94 tem que pelo menos ser 60%, ou senão eles aplicam esse divisor. Essas pessoas aposentadas por idade, muitas delas são beneficiadas com a revisão da vida toda, não nessa situação que eu te passei, assim, num valor tão expressivo quanto eu te passei, mas, assim, valores expressivos, os aposentados por idade. As pessoas, às vezes, que sempre pagaram pelo teto, chegam e falam, doutor, eu sempre paguei a vida toda, porque a gente tem que fazer o cálculo, né? O cálculo é bem minucioso em relação a isso. Normalmente quem sempre pagou pelo teto, por quê? Se você pegar a história do teto previdenciário, lá atrás ele tinha um poder de compra muito maior do que ele tem hoje. O teto da Previdência ele vem